já devem, né, ter conhecimento com relação a isso, mas qual poder repetitivo que eu falo. Então, o que é atividade produtiva domiciliar? O trabalho domiciliar é atividade remunerada e exercida no espaço de moradia de quem realiza. Então, qual é o objetivo do cadastro? A gente tentou trabalhar muito essa questão do objetivo da finalidade do cadastro. Devido ao próprio receio que o profissional tem, o próprio trabalhador, não está respondendo esse cadastro. Então, a gente está identificando os riscos e perigos presentes no ambiente de trabalho, ver como realizar orientações às famílias. A partir da aplicação do cadastro, a gente vai estar tendo conhecimento dos riscos e perigos que envolvem aquele ambiente de trabalho, e a gente pode estar desenvolvendo aí a ação de vigilância e saúde do trabalhador, para futuramente planejando uma ação de promoção, prevenção e educação de saúde. E nesse processo de cadastro das atividades produtivas, não só de cadastro, mas também de localização da sociedade, o agente comunitário da saúde constitui um ator primordial para o desenvolvimento das ações, na medida em que ele faz esse elo, entre a saúde da família e a comunidade. Então, a gente constitui um ator primordial na realização da vigilância das atividades produtivas domiciliares, porque durante as visitas domiciliares a gente pode estar atento e ter um olhar vigilante para as condições e ambientes de trabalho. Como que foi feito o processo de revisão? Primeiro, as referências técnicas, de saúde do trabalhador, tanto regional quanto municipal, também com o suporte da Secretaria de Estado, a gente identificou algumas mudanças que seriam necessárias nesse cadastro. Aí a gente construiu uma metodologia para estar realizando esse processo de revisão. Então a gente realizou 2 encontros com os agentes comunitários de saúde, que foi desenvolvido através da metodologia da problematização, partindo sempre do conhecimento deles, porque, igual eu falei no início, apesar das equipes de TSS não desenvolver ações sistemáticas, planejadas, contínuas em saúde de trabalhadores, já tinha esse conhecimento prévio, já tinha esse olhar, então a gente partiu do conhecimento deles, e foi todo um processo participativo e coletivo. Foi muito rica essa construção. Então, a gente fez 2 encontros. Em fevereiro, indicando 2 agentes comunitários de saúde de cada equipe. Aí a gente pegou só as equipes de saúde da família. A gente pegou só as equipes de saúde da família da zona urbana, da dificuldade de transporte. A gente pegou 2 agentes comunitários de saúde das 11 equipes de saúde da família da zona urbana, para participar desse trabalho. E no primeiro encontro, a gente realizou um bate-papo mesmo, discutindo com eles sobre o cadastro, principalmente tentando informar sobre a importância desse cadastro, qual é a finalidade desse cadastro. Aí eles já se posicionaram com essa questão do receio, da preocupação, da própria aceitação dos trabalhadores. E o importante é que a todo momento a gente queria, eu e hoje a gente queria estar desenvolvendo essa ação, mas a gente queria que tivesse uma aceitação dos profissionais, que não fosse uma coisa de cima para baixo. Então a gente bateu muito nessa técnica, da finalidade do cadastro, da importância da gente estar identificando os riscos e perigos que depois foi desenvolvendo ações de prevenção, e com isso a gente conseguiu o envolvimento de todos os profissionais. Aí a gente tinha feito uma modificação prévia desse cadastro, aí a gente apresentou essa modificação que a gente havia feito para os agentes comunitários de saúde, e nessa primeira apresentação eles já começaram a dar algumas sugestões de modificação, e após essa apresentação, a gente utilizou a técnica do pré-teste, que tem o objetivo de estar identificando possíveis problemas no questionário prévio, até a gente chegar a uma versão final. A gente está identificando questões, problemas, a estrutura, a ordem das perguntas, se está legal, se está claro, a questão da clareza, até mesmo porque a gente tem que partir do conhecimento, tem que partir da posição de
gente não pode ter uma linguagem tão técnica, tão abordando esse trabalhador, então eles contribuíram muito nessa questão. Aí, depois que a gente explicou o pré-teste, a gente deu um prazo para eles de uma semana para eles estarem fazendo a aplicação do cadastro. Então eles aplicaram o cadastro, cada agente, em 2 famílias da sua microárea. Aí, após essa aplicação, a gente teve um segundo encontro, onde os agentes comunitários de saúde deram feedback para a gente como foi essa aplicação. Tanto a questão de dificuldade, como foi essa abordagem com o trabalhador, quais questões que eles achavam que não estavam muito claras, que precisavam estar mudando. Então, toda essa construção do cadastro, a gente partiu do conhecimento e da vivência dos agentes comunitários de saúde. Isso foi muito importante, porque quando a gente constrói um instrumento, a gente está com um olhar, né, de fora, né, da gestão mesmo. Então, a importância desses profissionais que estão na construção desse cadastro, desses instrumentos de aplicação, ainda mais a gente que tem um contato direto, já tem um vínculo com a comunidade. Isso é muito importante. Então foi um trabalho muito rico. Aí a gente chegou até a versão final, que é essa do cadastro das atividades produtivas, né? Onde aqui no início a gente tem informações gerais sobre a atividade produtiva. A gente não colocou, a gente decidiu não colocar o nome do trabalhador, então o cadastro é por atividade produtiva, não é por trabalhador, né? Tanto é que numa residência pode ter mais de uma atividade produtiva domiciliar, se necessário preencher 2 cadastros, né? A única informação mais privada é a questão do endereço, né? A gente teve toda essa preocupação de estar trabalhando isso com os agentes, a questão do sigilo das informações, né? Que são dados que às vezes os trabalhadores têm um certo receio, a gente preferiu não estar colocando o nome. Aí depois a gente tem já uma segunda parte, que são informações mais gerais com relação ao processo de trabalho, como que é desenvolvido essa atividade, né? Quantas pessoas que trabalham nessas atividades, se a pessoa reside ou não nesse domicílio, né? E depois a gente achou necessário estar descrevendo um pouco mais os riscos e os perigos. Né? Até mesmo porque não é todo profissional que tem um conhecimento com relação aos riscos, então isso facilitaria, até pelo fato de ser questão objetiva, né, de você marcar um X, seria mais fácil, até de um instrumento mais tranquilo para a gente estar aplicando. Né? E por último, a gente colocou algumas informações, tendo preocupação, a gente está buscando um pouco do olhar e da percepção da gente comunitária de saúde com relação as condições e o ambiente de trabalho, o processo de trabalho em si. Então, onde a gente vai estar colocando qual é a percepção dele e qual é o maior risco que ele visualiza que aquele trabalhador está exposto. E agora, então, para dar conta um pouco como foi essa experiência, a agente comunitária de saúde Franciane vai estar falando um pouco da vivência dela, que eu acho que é importante, porque a gente não teria desenvolvido esse trabalho sem o apoio das equipes de saúde da família, principalmente com a participação da agente comunitária de saúde. Então, ela vai contar um pouco para a gente. Gente, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho como foi esse cadastro para nós agentes. A Renata falou um pouquinho sobre a revisão desse cadastro. Para a gente foi importante, porque a nossa comunidade são pessoas carentes, que às vezes tem algum estudo, às vezes não tem nenhum. Então, assim, a linguagem ficou tanto simples para a gente, como para o próprio trabalhador. No início, nós próprios agentes ficamos um pouco com medo, receosos de como seria, como a gente seria recebido por esse trabalhador, né? Porque essas atividades, a maioria são informais, e muitos deles ou são aposentados ou afastados, né? Ou mesmo por invalidez. Então, a gente tinha medo de como a gente seria recebido. A gente teve um trabalhador que não aceitou, mas como a Renata disse, a gente colocou para eles qual que era o único objetivo nosso, que era estar ajudando eles, né, promovendo a saúde dele, qualidade de vida. Importante para nós foi que eles tiveram confiança na gente, no nosso trabalho, porque foram assuntos deles que a gente quis buscar para a gente, né? A atividade que eles como que a gente pôde perceber o ambiente onde eles trabalham. Então, assim, foi importante para a gente a confiança que eles tiveram conosco.
pôde estar percebendo com esse cadastro, a gente conseguiu assim, ter um outro olhar sobre a atividade que ele exerce. Às vezes a gente ia na casa dele e não prestava atenção como que era o ambiente de trabalho dele. Nesse cadastro, a gente pode perceber isso, né, os riscos que ele está correndo durante a atividade que ele exerce. Assim, para a gente foi muito importante também. E a gente teve um agente que contou para nós que o trabalhador aceitou fazer esse cadastro. No outro dia de manhã, antes dela sair para trabalhar, ela buscou o cadastro de volta, porque ela ficou com medo. Então, assim, eles tiveram essa liberdade também de estar querendo um cadastro de volta, né? Então, foi importante para a gente isso. E teve trabalhador que ele mesmo quis preencher o cadastro dele. Eu posso preencher do meu jeito? A gente vai conversando e eu mesmo posso preencher? Né? Então, assim, ele teve liberdade com a gente estar fazendo isso. E hoje a gente tem um olhar diferente para ele. Ou na visita, ou ele vai até o posto. Se ele está com uma dor, a gente pode relacionar essa dor ao tipo de atividade que ele está exercendo. Né? Então, assim, para a gente foi muito importante. Obrigada, gente. Oi, gente, boa tarde. É uma missão difícil de falar com vocês, né? Todo mundo já é mestre em saúde do trabalhador. Mas a experiência foi bacana em São João del Rei, né? No começo a gente ficou meio resistente, com medo. Não, mais papel, mais trabalho, né? Difícil. Aí a gente participou das capacitações, né? Aprendeu que não é assim, não é mais trabalho, não é mais papel, né? A gente desconhecia mesmo a ficha do SINAM, do acidente de trabalho, porque a gente não fazia mesmo. Eu acho que a gente tinha visão do que o colega falou, que era só o pessoal privado mesmo que fazia essas notificações de acidente de trabalho. Então a gente realmente não tinha essa visão da notificação em si mesmo, né? Para nós, enquanto enfermeiro, foi importante a construção do perfil produtivo. Por quê? Porque a gente conheceu quem é trabalhador nessa área, o que ele exerce, e mudar a visão para esse trabalhador, né? Igual a Eliane falou no seminário que a gente teve no município, que a gente não vai falar, ai, que chato, quando o marido vem de novo com a dor nas costas, né? A gente vai preocupar agora com o que função essa Dona Maria exerce. Será que ela tem uma profissão? Será que ela faz alguma coisa que está causando essa dor? Né? Então, a visão de nós, enquanto profissional de saúde, melhorou. Inclusive, já houve notificações, por exemplo, de dermatose, fazendo curativo, né? De outros acidentes de trabalho. Então, é realidade mesmo, tá, gente? Não é mentira, porque, né, de repente vai achar que a gente está inventando, mas é verdade. Outra coisa que foi importante é a inclusão do ACS nessa construção, né? Valorizou ele enquanto profissional. Eles tiveram mesmo participação e o resultado, o produto é o resultado do trabalho deles, né? Então, assim, para eles foi importantíssima a participação. A importância da notificação, né, que vocês estavam discutindo, é realmente importante, e deixo um alerta. Eu acho que, além da enfermagem, né, de nós enfermeiros, eu acho que o médico também deveria participar mais, né, porque às vezes as notificações não acontecem porque passa no consultório e não nos é informada, né, fica no consultório mesmo. Então, eu acho que a participação do médico seria legal, né? Acho que mais efetiva, porque às vezes a notificação não chega para a gente. E aí, nós vamos fazer igual de nós, ter uma notificação só, né? Então, não tem porquê tanto trabalho se as notificações não aparecem, e a gente sabe que os acidentes acontecem mesmo. Despertar para a própria condição de trabalhador de saúde, que é essa a discussão maior. A gente trabalha a saúde do trabalhador e esquece de nós que somos também trabalhadores e trabalhadoras de saúde, né? Acho que pouco é feito, e eu acho que deveria entrar no nosso plano de ação, né? Porque o agente de saúde ele pode adoecer, e existe até um trabalho já numa das equipes de São João del Rei para isso. E estamos
na construção do plano de ação, né? Caminhando para que a gente possa efetivamente colocar em prática todas as oficinas que foram feitas, né? E exercer a plena função do saúde do trabalhador, né? Fazer as notificações corretas e fazer trabalhos, buscar parcerias, que eu acho que é legal, que é importante, porque de repente o município não tem todo o aparato que a gente vai precisar, né? Então eu acho importante buscar parcerias. E assim, no trabalho tem tido boa aceitação, acho que os profissionais estão bem envolvidos. Eu acho que esse é o objetivo do Renato e da Heloísa, né? Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui relatando a nossa experiência. Obrigada. Eu queria chamar a Heloísa aqui para a mesa, e aí quem quiser agora, né, fazer uma pergunta complementar, um esclarecimento, a gente tem um tempinho para a gente ficar para voltar para continuar a segunda etapa de hoje. Só antes das perguntas, eu queria só esclarecer uma coisa que a Fran falou que eu acabei me esquecendo. A gente trabalha muito com a gente a questão do respeito ao trabalhador, tá? Então, assim, a gente sabe da importância do cadastro, só que a gente respeitou a posição do trabalhador. Isso não quer dizer que a gente não registrou essa informação que naquele domicílio tem atividade produtiva domiciliar. A gente anotou até como recusa, né? Só que todas as microáreas que tiveram trabalhadores que recusou o preenchimento do cadastro, a gente tem como estar identificando, pelo menos, que ali tem uma atividade produtiva domiciliar, né? A gente respeitou no fato de a gente estar fazendo uma vigilância em saúde do trabalhador, no fato de estar identificando os riscos e perigos, mas a equipe sabe que ali tem uma atividade produtiva domiciliar. E essa informação é importante porque o fato do trabalhador não ter permitido o preenchimento do cadastro não quer dizer que futuramente, quando a gente for desenvolver as ações de saúde do trabalhador, de prevenção, ele não possa ser contemplado e incluído nesse trabalho. Tá? Boa tarde. Eu queria parabenizar primeiro, né, a equipe, Heloísa, a equipe toda que fez esse trabalho. Porque para a gente que está aqui do Estado, né, que tem que chegar lá, capacitar, né, um grupo para que isso realmente aconteça, né, efetivamente na realidade, parece muito distante para a gente que isso seja possível. Né, tendo em vista a demanda que a gente recebe, como a colega colocou, alguns municípios não notificam nada, né? E aí a gente fica assim, como chegar lá e fazer o acidente de trabalho que a gente precisa que seja notificado, que ele seja também investigado. É um grande desafio, né? E essa notificação nem chega, a gente já tem outra etapa, que é a investigação, né? Que já está lá no elenco 1 para ser cobrado. Então, isso dá uma luz no final do túnel para a gente, isso que vocês mostraram aqui, que é possível. Apesar de que a gente ainda precisa encontrar ferramentas para fortalecer essa atenção primária. Porque é muita coisa em cima dela, gente. Efetivamente, é muita coisa em cima dela. Então, assim, de um lado tem essa proposta, que eu acho que é super interessante. Isso dá uma luzinha para a gente que é possível fazer alguma coisa, caminhar um pouquinho. Mas também a gente precisa, assim, quem está lá no nível central, conversar com a assistência, conversar com a coordenação do PSF, nível central, para que a gente tenha novas ferramentas para fortalecer a atenção primária, para que ela realmente possa encontrar esse caminho, que a gente, junto com eles, né, possa estar fazendo isso, né? Então, isso foi legal nesse sentido, de a gente chegar e apresentar alguma proposta. Então, parabéns para vocês, tá? Eu gostaria também de parabenizar, porque assim, a gente já fez essas experiências também lá na regional, já utilizou as fichas, mas o falar de vocês foi diferente, né? A gente vê que o olhinho brilha, né? É uma coisa realmente diferente. E eu falo como atenção primária, que eu hoje estou na coordenação e também estou como referência técnica em saúde do trabalhador.
Assim, e o mais importante que eu achei aqui é porque vocês estão vendo isso como uma coisa pequena, que na verdade não é uma coisa enorme. E a outra questão é de falar que não é um trabalho novo, porque nós na regional nós falamos isso. Mas o profissional que está exercendo, falar que é um olhar novo e não um trabalho novo, para a gente, ajuda a gente a reforçar o nosso trabalho também, né, na nossa GRS. E aproveitar a oportunidade, né, de que vocês estão fazendo um trabalho também com as equipes de vocês, né? Então, eu gostaria de estar trazendo até uma proposta aqui. Eu acho que a gente tem que ter um olhar para as equipes e também a gente tem que ter um olhar para os profissionais da regional, que foi uma proposta que a gente já fez para a Eliane, né? Da gente ter um olhar da saúde do trabalhador para os trabalhadores da gerência regional. Porque a gente tendo esse olhar para a regional, a gente consegue ajudar os trabalhadores das equipes também, né? Porque assim como vocês ficam sobrecarregados, a equipe da saúde do trabalhador da secretaria é sobrecarregada e na regional também. Porque às vezes a mesma pessoa é referência de vários programas, né? Como a gente estava brincando aqui, a gente tem um cargo, né? Tem uma função, não tem um cargo, mas tem várias funções, não é uma função só, né? Às vezes a gente fica até um pouco meio perdido nisso. Gostaria mesmo de parabenizar, mas de dar uma cutucada aqui na nossa diretora para estar vendo essa questão da nossa saúde do trabalhador, que a gente da Regional de Sete Lagoas se propôs até ajudar na questão da saúde do trabalhador das gerências regionais. Eu só gostaria também de parabenizar e dizer a vocês que nós vamos copiar um pouquinho aí, viu? Porque a gente está no início lá no Sereste Montes Claros, já começando a trabalhar com as PSFs e já começando a pensar no perfil produtivo, epidemiológico, e por isso a gente convidou mais uma colega que está aqui, que era da Vigilância Ambiental. Nós trouxemos para cá, tem poucos dias, para o Sereste, e a gente vai estar trabalhando. E nós vamos estar usando essa apresentação de vocês, não está copiando alguma coisa para nos ajudar, viu? Mais alguém? Então, antes do café, Elô, você quer falar alguma coisa? Primeiramente, de desejar a todos, né, que aqui já estão, embora não tenha tido a oportunidade de estar falando, e assim, a felicidade de ter vocês aqui na nossa microrregião. Isso é muito legal. Embora o tempo não está favorecendo, está muito frio, mas aqui é frio mesmo, né? Mas o nosso coração é grande e o calor do povo dessa terra é enorme, né? Dessa microrregião. E está parabenizando a equipe que aqui veio apresentar e dizer assim, eu fico muito emocionada quando eu vejo isso tudo acontecendo, porque é um trabalho que a gente já vem fazendo há algum tempo, como a Eliane disse, junto com a diretoria, e ainda há pouco no intervalo do almoço eu lembrava junto da Magda, eu já tinha lembrado para a Eliane mais cedo, tem 10 anos mais ou menos que eu venho falando que a saúde do trabalhador teria que passar pela atenção primária. Vocês podem achar que é pouco, mas eu já estou vendo realizado. Então, assim, aquilo que eu pensei lá na frente, que eu acreditei, tenho visto acontecer de fato, e que é possível, como a Maria Célia falou, não é fácil, mas é possível. E como todo mundo que está aqui acredita que, de alguma forma, as coisas acontecem porque a gente quer que aconteça, e por isso que nós estamos aqui acreditando na saúde do trabalhador, é possível. E ver a atenção primária trabalhar na saúde do trabalhador, vocês não têm noção. Assim, falar no dia a dia dessas meninas, igual eu venho acompanhando, mas de perto, não só com São João, a gente tem começado esse trabalho com outros municípios, mas eu até gostaria de falar da Fran aqui. Foi a agente mais resistente da Fazenda esse cadastro. Então, assim, esse é o ganho que a gente tem. Então, ver que é possível. Então, assim, quando a gente fez a capacitação, ela falou, eu não vou fazer isso, imagina que eu vou lá e falei, meu Deus, o que vai acontecer? E hoje a gente tem a Fran sentada com a gente, acreditando que é possível e tem esse olhar diferenciado, né? Bom, enfim, é isso que eu tinha para falar. Então, gente, café é isso. A gente trouxe a experiência de São João, nós sabemos que outros
fazendo, alguma instância regional, porque o que a gente vai estar abordando depois do coffee break é exatamente a terceira ação que está descrita no projeto, que é construir o perfil produtivo domiciliar informal em todos os municípios pactuados. A gente trouxe a experiência daquilo que é possível ser feito. Vamos para o café, esquentar ali para voltar.